Imagine estar em uma guerra onde você é o caçador, mas também a presa. Onde sua maior habilidade é também sua maior fraqueza. Onde olhar através da mira do seu rifle pode ser a última coisa que você faz. Esta é a história de como um soldado desesperado, armado apenas com um espelho de barbear e fita isolante, revolucionou o combate de atiradores de elite e salvou dezenas de vidas. Uma história de inovação nascida do desespero, onde quebrar as regras significava a diferença entre viver ou morrer. Se você gosta de histórias reais sobre estratégia, guerra e inovação, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Novembro de 1944. A cidade de Metz, na França, havia se tornado um pesadelo para as forças americanas, transformada pelos alemães em uma fortaleza urbana com mais de 200 pontos de defesa interligados. Cada esquina, cada janela, cada pilha de destroços escondia a morte, e no topo dessa cadeia, alimentar do terror, estavam os Scharfschützen, os atiradores de elite alemães. Fantasmas letais que dominavam a arte da camuflagem e da paciência mortal. Mas havia algo pior acontecendo. Algo que estava destruindo a moral das tropas americanas. 23 dos melhores atiradores de elite dos Estados Unidos estavam mortos. Todos caçados e executados da mesma forma. Todos eliminados por um inimigo que eles nunca viram chegar. A proporção era assustadora. Para cada atirador alemão abatido, 2 americanos perdiam a vida. Era um massacre sistemático e brutal. Michael Donovan tinha apenas 22 anos, mas seus olhos carregavam o peso de meses de combate intenso. Veterano de 6 meses de guerra, ele já havia confirmado 14 mortes. Era habilidoso, treinado em Fort Benning, onde se formou como o melhor de sua turma. Seu rifle Springfield M1903 era uma ferramenta de precisão letal, capaz de acertar alvos a 800 metros. Mas em Metz, ser bom não era suficiente. Ser excelente não garantia que você veria o pôr do sol. O problema não era o equipamento ou o treinamento, era algo muito mais sinistro. Os alemães haviam aperfeiçoado uma técnica diabólica conhecida como posição dupla. Eles preparavam 2 ninhos de tiro, separados por 30 a 50 metros, frequentemente em andares diferentes do mesmo prédio, ou em edifícios adjacentes. De um ponto eles atiravam, e antes que a fumaça se dissipasse, antes que o eco do disparo morresse nas ruas destruídas, já estavam se movendo para a segunda posição, prontos para disparar novamente de um ângulo completamente diferente. Para Donovan e seus companheiros, era um pesadelo tático impossível de vencer. Eles precisavam de 12 a 15 segundos preciosos para localizar um alvo, calcular a distância, ajustar para o vento e apertar o gatilho. Os alemães precisavam do mesmo tempo, mas a diferença fatal era esta. Quando um atirador americano encontrava sua mira, o alemão já o observava há minutos, pacientemente como uma aranha esperando em sua teia. No momento em que Donovan olhava através de sua luneta, ele já estava sendo vigiado. O caçador se tornava a presa instantaneamente. A matemática era cruel e estava escrita com sangue americano. 23 funerais. 23 cartas enviadas para lares distantes, para mães e esposas que jamais compreenderiam como os melhores atiradores de suas unidades foram mortos, enquanto procuravam por alvos que nunca conseguiram ver. A moral estava desmoronando, substituída por um fatalismo sombrio que envenenava cada missão. Para Donovan, a guerra era intensamente pessoal. Ele não contava os mortos em números frios, mas em nomes e rostos que o assombravam. O primeiro foi o cabo James Bradley, um jovem de Nebraska de sorriso fácil, que costumava se gabar de que conseguia acertar um coelho correndo a 200 metros com uma velha espingarda de caça. Em 18 de outubro, Bradley estava varrendo a fachada de uma fábrica com sua luneta, quando uma bala Mauser de 7,92 milímetros o atingiu na cabeça. Morte instantânea. Donovan nem sequer viu o clarão do disparo. Apenas ouviu o estalo seco e o som do corpo de seu amigo caindo ao seu lado. O segundo foi Robert Chen, de São Francisco. Mãos firmes, olhos de águia, 12 mortes confirmadas. 2 dias depois de se juntar a Donovan, Chen estava observando uma linha de trincheiras quando o tiro o atingiu no peito. Ele sobreviveu por 40 minutos agonizantes, afogando-se no próprio sangue. Enquanto Donovan tentava inutilmente estancar o ferimento, gritando por um médico que chegou tarde demais. O atirador alemão estava a 350 metros, escondido entre os escombros. Quando Donovan finalmente localizou a posição, o fantasma havia desaparecido há muito tempo. O comando superior, distante da realidade brutal do combate urbano, continuava emitindo as mesmas ordens inúteis em briefings conduzidos por oficiais de rosto limpo que nunca haviam olhado através de uma luneta. Sob fogo inimigo,
Mantenha-se imóvel, mude de posição frequentemente, use camuflagem adequada. Mas nenhuma dessas ordens abordava o problema fundamental, o paradoxo mortal do atirador de elite. Para encontrar seu inimigo, um atirador precisava olhar através de uma luneta com 8 vezes de magnificação. E ao fazer isso, seu campo de visão encolhia para míseros 8 graus. Era como olhar o mundo através de um canudo estreito. Todo o resto, os flancos, a retaguarda, os 352 graus restantes, tornava-se um ponto cego completamente invisível. E era exatamente nesses pontos cegos que os atiradores alemães viviam, caçavam e matavam com impunidade. Após a morte de Chen, algo dentro de Donovan se quebrou. O luto deu lugar a uma obsessão fria e analítica. Por 3 noites consecutivas, ele não dormiu. Recusava comida e ignorava as tentativas de seus colegas de pelotão de conversar. Escondido no porão de um hotel bombardeado que servia como quartel-general improvisado, ele se tornou um recluso, cercado por seus demônios e seus diagramas obsessivos. Ele repassava cada confronto, cada morte, cada segundo de cada batalha perdida. Desenhava mapas em caixas de ração vazias, usando o carvão do fogo para traçar posições, ângulos de tiro e linhas de visão. Não era engenheiro nem estrategista treinado em West Point, mas era um mestre em seu ofício, e seu ofício era a geometria da morte. Ele chegou a uma conclusão aterrorizante e inescapável. Uma verdade que parecia uma blasfêmia para um homem cuja vida dependia de sua mira. A ferramenta que deveria lhe dar vantagem, sua luneta de precisão, era a própria causa de sua vulnerabilidade. A luneta era simultaneamente sua força e sua fraqueza, sua janela para o inimigo e a cortina que o cegava para o perigo real. Ele era como um ciclope, com visão poderosa mas singular, completamente cego para todo o resto. Como você pode ver as ameaças que não está procurando? Como observar suas costas enquanto varre o horizonte à frente? Como sobreviver quando o inimigo sempre te vê primeiro? Essas perguntas o consumiam como fogo. A resposta não veio de um manual de campo ou de um briefing de inteligência. Veio de seu kit de barbear. Na madrugada gelada de 2 de novembro, enquanto limpava o rosto com água gelada em um capacete virado, ele olhou para seu reflexo em um simples espelho de metal polido, equipamento padrão do exército, medindo 10 por 15 centímetros. Seus olhos estavam fundos, a barba por fazer. Evidente. Era o rosto de um homem muito mais velho que seus 22 anos. Enquanto olhava para seu próprio reflexo, ele viu por cima do ombro o reflexo da porta escura do porão atrás dele. E então a ideia o atingiu. Não como um sussurro, mas como um choque elétrico. Uma epifania nascida da exaustão e do desespero absoluto. Uma ideia tão simples, tão pouco ortodoxa, que beirava o absurdo. Um espelho. Ele poderia montar o espelho em seu rifle para ter visão periférica enquanto olhava pela luneta. Poderia usá-lo para observar seus flancos, sua retaguarda, seus pontos cegos mortais. Tudo com um rápido desvio do olhar, sem mover a cabeça, sem denunciar sua posição. Era loucura. Era completamente contra os regulamentos militares. Modificar equipamento de precisão sem autorização era um crime que poderia resultar em corte marcial. Na melhor das hipóteses, seria rebaixado e transferido para a infantaria regular. Na pior, enfrentaria dispensa desonrosa. Mas o rosto de Bradley, o som de Chen ofegando por ar, essas memórias eram mais aterrorizantes do que qualquer punição militar. 23 atiradores estavam mortos. Donovan se recusava a ser o número 24. Naquela mesma noite, ele começou a trabalhar. O hotel em ruínas se tornou seu laboratório improvisado. O cheiro de fumaça e cordite era o ar que respirava. Em um canto silencioso do 3º andar, a luz bruxuleante de sua lanterna montou sua oficina sobre uma mesa feita de destroços. Retirou seu precioso Springfield da caixa. De sua mochila tirou o espelho de barbear. Suas ferramentas não eram de um armeiro profissional, mas de um soldado desesperado. Fita isolante preta retirada de um fio de sinalização, uma faca de combate e um alicate. O desafio era encontrar o posicionamento perfeito. O espelho tinha que ser visível em sua visão periférica enquanto seu olho estava colado na luneta, mas não podia interferir na operação do rifle ou em sua linha de visão principal. Muito alto e ele teria que mover o olho demais. Muito baixo e bloquearia sua visão. Muito à frente e o ângulo seria inútil. Por 20 minutos, ele testou posições, simulando a mira, sentindo o equilíbrio da arma. Finalmente encontrou o ponto ideal.
No lado esquerdo da luneta, inclinado a 45 graus, cerca de 20 centímetros à frente da posição de seu olho. Dali ele poderia ver o reflexo do que estava atrás dele com um simples movimento ocular, sem alterar sua postura. Suas mãos tremiam enquanto iniciava a instalação. O frio da noite e o medo de ser descoberto se misturavam com a adrenalina da criação. Cada ruído ecoava no silêncio do prédio destruído. O som da fita sendo rasgada, o clique do metal contra metal. Se um oficial o encontrasse naquele momento, tudo estaria acabado. A instalação foi um processo frustrante de 40 minutos. A fita escorregava, o espelho continuava deslizando. 2 vezes ele caiu no chão com um som que fez seu coração disparar. Mas a imagem de Chen morrendo o impulsionava. Chen estava olhando para a frente quando o tiro veio de lado. Se Chen tivesse um espelho, talvez estivesse vivo. Finalmente a montagem ficou firme. Ele testou, olhou pela luneta focando em um ponto imaginário na parede oposta, depois desviou o olhar para a esquerda. O espelho mostrava a porta, o corredor atrás dele, todo o seu arco traseiro. Funcionava perfeitamente. A modificação era grosseira. Obviamente não era equipamento de fábrica, mas era dele. Era sua chance de sobrevivência. Às 4h45 da manhã, o trabalho estava concluído. Em 5 horas, ele estaria em uma nova posição. Em um setor industrial controlado por atiradores alemães, onde 3 americanos haviam sido mortos na semana anterior. E ele testaria se um simples espelho de barbear poderia mudar as probabilidades. Às 6h47 da manhã do dia 3 de novembro, a luz cinzenta se infiltrava pelas ruínas de uma padaria abandonada. O ar estava pesado com o cheiro de tijolo pulverizado e pão mofado. Donovan e seu novo parceiro, o soldado San Martinez, se instalaram em uma sala no 2º andar. Martinez, um texano de 19 anos com bons instintos, mas ainda com o medo fresco nos olhos, havia notado o estranho apêndice no rifle de Donovan. Para que serve isso? Ele perguntou em um sussurro. Donovan, ajustando sua posição, respondeu com uma única palavra que carregava o peso de semanas de perdas. Sobrevivência. Martinez não fez mais perguntas. O alvo era um complexo de fábricas a 400 metros de distância. Um paraíso para atiradores, cheio de janelas quebradas e montes de escombros. Em algum lugar ali, os fantasmas alemães estavam esperando. Donovan se acomodou atrás do Springfield, o olho pressionado contra a ocular fria da luneta. A magnificação de 8 vezes trouxe a fábrica para um foco nítido e perigoso. Ele começou sua varredura metódica da esquerda para a direita, um processo lento e tenso. O cone de visão era claustrofóbico. Foi exatamente essa visão de túnel que matou Bradley e Chen. Mas agora Donovan tinha seu segredo. Enquanto seus olhos se concentravam na fábrica distante, sua mente estava ciente da pequena janela de reflexo em sua visão periférica. O espelho mostrava a rua atrás deles, os prédios do outro lado, seus flancos vulneráveis. Não era uma visão perfeita. A imagem era pequena e ligeiramente distorcida, mas era infinitamente melhor do que a cegueira total. Às 7h23 da manhã, ele viu um movimento no 3º andar da fábrica. Uma sombra escura se deslocando atrás de uma janela quebrada. Movimento humano, lento e cuidadoso. Um profissional. Provavelmente um atirador montando posição. Donovan calculou a distância. 410 metros. Vento calmo. Um tiro relativamente fácil em circunstâncias normais. Seu dedo começou a aplicar a primeira pressão suave no gatilho, sentindo a resistência familiar. Foi então que ele viu algo no espelho. Um flash de movimento, um deslocamento, de sombra que não pertencia ao ambiente. Atrás dele, do outro lado da rua, em um prédio que ele havia declarado seguro apenas 1 hora antes. Seu coração martelou contra as costelas como um tambor de pânico. Ele não moveu a cabeça, não alterou sua postura nem 1 milímetro. Qualquer movimento brusco seria sua sentença de morte. Mas sua atenção se desviou para o reflexo no espelho. Ali estava, janela do 3º andar, o cano de um rifle, o brilho inconfundível de uma luneta alemã. Um atirador. Inimigo estava mirando diretamente em sua posição. Provavelmente os observava há minutos, esperando o momento perfeito para atirar. O momento em que Donovan estivesse completamente focado em outro alvo. Era o roteiro exato da morte de Bradley. Focado em um alvo à frente, prestes a ser executado por um atirador que ele nunca viu. Mas desta vez era diferente. Desta vez Donovan viu o fantasma. O espelho havia revelado a morte antes que ela chegasse. Uma onda de clareza gelada varreu seu pânico. Sem dar qualquer indicação de que havia detectado a ameaça, ele sussurrou para Martinez com uma calma assustadora.
As palavras saindo sem mover os lábios. Atirador alemão. Prédio atrás de nós. Terceiro andar, janela da esquerda, mirando em nós agora. Martinez, treinado para reagir à voz de comando, moveu-se com uma lentidão deliberada. Seu rifle M1 Garand, subindo para encontrar o alvo. Eu vejo, sussurrou Martinez de volta, sua voz tensa como arame farpado. A armadilha estava montada, mas desta vez, os caçadores eram os americanos. Na minha contagem, disse Donovan, sentindo o mundo desacelerar. Cada batida do coração um gongo distante. Eu pego o da fábrica. Você pega o de trás. 3, 2, 1. 2 tiros soaram como um só. Um trovão que rasgou o silêncio da manhã. O Springfield de Donovan estalou. A 410 metros, o soldado alemão na fábrica foi jogado para trás, um impacto no peito, desaparecendo da janela. No mesmo instante, o Garand de Martinez rugiu. A bala perfurou a moldura da janela atrás deles. O atirador alemão caiu para a frente, morto antes de tocar o chão. 2 tiros. 2 mortes. 5 segundos no total. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Donovan ejetando a cápsula vazia e pela respiração ofegante de Martinez. Aquele alemão ia te matar, disse Martinez, a adrenalina vibrando em sua voz. Ele estava em cima de você. Como você ouviu? Donovan apenas tocou o espelho com o dedo indicador. Naquele momento, a teoria se tornou realidade. Brutal. A sobrevivência tinha um novo nome. Naquela manhã, a equipe de Donovan eliminou 6 atiradores alemães sem sofrer uma única baixa. 4 para Donovan, 2 para Martinez. Cada confronto seguiu o mesmo padrão devastador. Donovan localizava um alvo, mas antes de atirar, checava o espelho. 3 vezes, o espelho revelou atiradores alemães tentando flanqueá-los. 3 vezes, Martinez eliminou a ameaça lateral, enquanto Donovan lidava com o alvo frontal. A tática de posição dupla dos alemães, antes imbatível, foi completamente neutralizada. A consciência de 360 graus fornecida pelo espelho os tornou impossíveis de emboscar. Ao anoitecer, a notícia se espalhou como fogo entre as equipes de atiradores americanas. 6-0. Martinez contou sobre o espelho. Naquela noite, 3 outros atiradores procuraram Donovan. O sargento Frank Wilson, um caçador experiente de Montana que havia perdido 2 parceiros para tiros de flanco, foi o primeiro. Mostre-me como, ele disse. Simplesmente. A inovação nascida do desespero estava se tornando uma revolução silenciosa. Em 8 de novembro, Donovan havia se tornado o armeiro não oficial do batalhão. Ele instalou espelhos em 9 rifles. A modificação se espalhou organicamente, de um atirador desesperado para outro. Eles usavam o que podiam encontrar. Vidro quebrado, metal polido de um para-choque de jipe, cromo de veículos destruídos. A perfeição não importava, apenas o reflexo. A maré virou de forma dramática. Em outubro, a proporção de perdas era de 2 atiradores americanos para cada alemão. Em meados de novembro, era de 4 alemães para cada americano perdido. A revolução de Donovan estava salvando vidas em números que ninguém havia previsto. A oficialidade inevitavelmente tomou conhecimento. Em 10 de novembro, o capitão Robert Rees, comandante do pelotão de atiradores, um homem de manuais e regulamentos rígidos, inspecionou a posição de Donovan. Ele viu o espelho. O silêncio foi longo e pesado, carregado de desaprovação militar. O que diabos é isso, soldado? Perguntou, sua voz cortante como lâmina. O estômago de Donovan revirou. Era o fim de tudo. Mas antes que ele pudesse responder, Martinez interveio, falando rápido, explicando tudo. A tática, a eficácia brutal. Os nomes dos homens cujas vidas haviam sido salvas nos últimos dias. Rees ouviu em silêncio. Depois examinou a modificação. Olhou pela luneta, depois para o espelho. Em seu rosto, a rigidez do regulamento lutou, contra a lógica implacável da sobrevivência. Ele entendeu instantaneamente a genialidade simples. Então ele disse algo que Donovan nunca esperou. Até amanhã de manhã quero cada rifle de precisão neste batalhão com um desses. Isso é uma ordem oficial. Eu cuido da papelada. Você se concentra em manter meus homens vivos. Naquele momento, a inovação de um rebelde se tornou política oficial do batalhão. A modificação nunca foi oficialmente sancionada pelo alto comando do exército durante a guerra. Assim,
Burocracia se move em sua própria velocidade glacial, indiferente à urgência do campo de batalha. Uma equipe de avaliação chegou em janeiro de 1945, testou o conceito, mediu os ângulos, calculou as vantagens estatísticas. Em seu relatório oficial, recomendaram um sistema de espelhos redesenhado e padronizado, convenientemente omitindo o nome de Donovan. A inovação foi creditada à própria equipe de avaliação. O capitão Reese tentou corrigir o registro, submetendo relatórios pós-ação que nomeavam Donovan como o inventor legítimo, mas seus relatórios se perderam na montanha de papelada da guerra. Donovan não se importou. O crédito não significava nada para ele. Ver Martinez e Wilson voltarem para casa com vida, isso sim significava tudo. A guerra na Europa terminou em maio de 1945. Donovan sobreviveu com 47 mortes confirmadas. O espelho, ele estimou, salvou sua vida pelo menos 6 vezes que ele tinha certeza. Provavelmente mais que ele nunca soube. Ele voltou para a Pensilvânia, trabalhou em uma fábrica por 35 anos e raramente falava sobre a guerra. Sua contribuição foi apagada dos registros oficiais, uma nota de rodapé esquecida, creditada a comitês e sistemas ópticos aprimorados. Ele era um fantasma na história que ele mesmo havia mudado. Foi apenas em 1987 que um historiador militar, pesquisando registros antigos de manutenção, encontrou referências a espelhos improvisados e ao nome de um soldado de primeira classe chamado Donovan. Ele rastreou os veteranos ainda vivos. Encontrou Martinez, agora um policial aposentado em Houston, que contou toda a história com detalhes vívidos. Encontrou Wilson. E encontrou Donovan, então com 67 anos, vivendo uma vida tranquila e anônima. O historiador estimou que a modificação simples de Donovan provavelmente salvou entre 40 e 60 vidas de atiradores americanos ao longo dos últimos meses da guerra. Donovan apenas disse que se lembrava dos homens que voltaram para casa. Isso era o suficiente para ele. Michael Donovan faleceu em 2001. Seu obituário mencionou seu serviço honroso na guerra, mas não o espelho que mudou tudo. Mas no Museu de Infantaria em Fort Benning, há um rifle Springfield M1903 em exibição permanente. Anexado à sua luneta está um pequeno espelho, rudemente fixado com fita isolante preta desbotada. A etiqueta o descreve simplesmente como uma modificação de campo comum no final de 1944. Sem nome, sem crédito específico. Mas esse espelho é o verdadeiro legado de Donovan. A prova tangível de que a inovação mais impactante na guerra raramente vem de um manual elaborado ou de um comitê de especialistas distantes. Ela vem de soldados no terreno, quebrando as regras não por rebeldia, mas por necessidade desesperada, arriscando tudo porque seus amigos estão morrendo e eles simplesmente não suportam mais. Assistir. Às vezes, a diferença entre a vida e a morte não está em armas mais poderosas ou em estratégias complexas elaboradas por generais. Está em um soldado de 22 anos, exausto e assombrado por fantasmas, olhando para seu reflexo em um espelho de barbear e tendo uma ideia que salvaria dezenas de vidas. Se esta história te impactou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias reais de guerra, estratégia e inovação que mudaram o curso da história. Até o próximo vídeo.